capítulo 12, versículo 1, versículo 1. Antes de nós lermos, vamos orar, porque este é o momento mais importante da reunião, é o momento que Deus fala conosco. Coloque a mão aí na sua Bíblia, por favor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor possa me usar nesta manhã, que não seja a minha pessoa, que não seja a minha voz, mas que seja a pessoa do Senhor Jesus, que seja o teu Santo Espírito falando conosco, que seja a tua voz falando conosco. Fala, meu Pai, que nós, teus servos, queremos e precisamos ouvir a tua voz. Que essa palavra não seja palavra de homem, mas palavra de Deus, porque nós cremos que a tua palavra liberta, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Passa do teu sangue sobre as mentes, olhos, ouvidos e corações, meu Pai, e que todos possam ouvir, entender e praticar nesta palavra, para que assim sejamos abençoados. É o que eu te peço, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Bom, aqui em Atos capítulo 12, versículo 1, só dando uma resumida, antes de eu começar a leitura, Deus fala conosco nesse capítulo de várias maneiras, de várias formas, tá? Mas o que eu mais gostaria de frisar é o seguinte: é que neste começo de ano, nesse começo de 2014, Deus vai, em nome do Senhor Jesus, te surpreender. Deus vai nos surpreender. Se você se manter fiel a Deus, esse é o segredo. Ser fiel até a morte. Se você se manter fiel a Deus, mesmo em meio aos problemas, às lutas, se você mostrar para Deus que você ama mais a Ele do que o que Ele tem para te oferecer, Deus vai te surpreender. Deus vai nos surpreender já no começo do ano, com vitórias que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu não esperava isso para já, eu não esperava isso para agora, eu não esperava uma bênção tão grande, que você mesmo vai ficar assustado com aquilo que Deus vai fazer. Mas para isso você não pode desanimar, não pode negar o nome do Senhor Jesus diante dos problemas, diante das guerras, diante das dificuldades. Tem que amar Deus acima de todas as coisas, e a bênção é apenas uma consequência. Agora, para aqueles que permanecerem fiéis, a palavra é, nesse primeiro domingo de 2014, diga: Deus vai me surpreender. Você vai ficar surpreso. Nem você vai acreditar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nem você vai acreditar naquilo que Deus vai fazer na tua vida, porque vai ser algo poderoso, em nome de Jesus Cristo. E se você ficará surpreso com aquilo que Deus vai fazer na tua vida, imagina as pessoas que estão ao seu redor, vendo o que Ele vai fazer na sua vida, ficarão ainda muito mais surpresas do que você. Mas para isso é importante perseverar em Deus, continuar firme na presença de Deus. Lembra do que eu tenho dito: cuidado com o começo de ano. Começo de ano é perigoso, assim como o finalzinho do ano e o comecinho do ano é uma época perigosa, é uma época onde começa a bater, se você der lugar, começa a bater um sentimento, uma certa depressão, um certo começo de depressão,
uma angústia, um peso espiritual, um desânimo, medo do recomeço, repreende isso, expulsa, porque Deus é contigo, Emanuel, Deus é conosco, e nós não temos o que temer. O nosso ano será uma bênção. Talvez você fale, bispo, eu não sei explicar o que acontece. Do nada bateu uma tristeza, bateu uma angústia, bateu um peso no meu coração, né? Comecei a sentir esse peso no meu coração, essa angústia, essa tristeza, esse começo aí de depressão, uma coisa estranha, uma vontade de chorar, talvez, corpo pesado, nervoso, irritação. Expulsa isso em nome de Jesus, porque isso é maligno. Pensamentos negativos, aquele pensamento de que nada vai dar certo, os sonhos começaram a desaparecer. Repreende isso em nome de Jesus, porque isso é maligno. Manda sair em nome do Senhor Jesus, porque isso é maligno. Porque o que Deus tem para mim e para você é algo surpreendente. Pode ter certeza que nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Amém? Mais uma vez eu vou pregar sobre Pedro libertado da prisão. Como eu falei sobre um assunto parecido domingo passado, não é a mesma história, tá? Que o homem foi preso tantas vezes por amor a Jesus e foi liberto também da prisão tantas vezes por amor a Jesus, que pode parecer a mesma pregação, mas não é, tá? Então não confunda isso, de repente pensar que é a mesma coisa. Não, aqui é diferente. Pedro foi o recordista, né? O homem que mais foi preso por amor a Deus, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Ele sofria por amor a Jesus, mas não negava o nome do Senhor Jesus. E todas as vezes Deus dava a ele vitória de uma forma incrível e sobrenatural. E você vai ver que dessa vez não foi diferente. Certo? Atos 12:1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então vamos dar uma paradinha aqui, preste atenção por gentileza. Então você vê aqui que a Bíblia fala que Herodes mandou prender alguns daqueles que proclamavam o nome do Senhor Jesus, com a intenção de maltratá-los. O único objetivo, a única intenção desse homem era maltratar os servos de Deus. Mandou matar Tiago a espada, irmão de João. E quando ele viu que isso agradava os judeus, ele prosseguiu. E logo em seguida ele prendeu também a Pedro e manteve Pedro preso. E o desejo de Herodes era submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, porque era uma diversão para eles, né? Perseguir o povo de Deus, matar o povo de Deus. Começou a se tornar algo divertido, mas o que mais me chama a atenção aqui é que nós não vemos em momento algum esses homens negando o nome de Deus. Nós não vemos em momento algum esses homens negando a fé. Volto a dizer, ainda que pareça repetitivo, não estou proclamando o sofrimento, não estou defendendo o sofrimento, mas estou deixando bem claro aqui o seguinte: que é preciso muitas vezes sofrer por amor a Cristo,
Esses homens foram presos, mortos à espada, maltratados por amor a Cristo, mas eles não negaram a sua fé, eles foram fiéis até a morte. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós venhamos a estar dispostos a estar com Deus no momento das bênçãos, mas também ser fiel a Deus no momento da dificuldade. Amar a Deus no momento da bênção é muito fácil. Amar a Deus quando está tudo bem é muito fácil. Dizer Jesus eu te amo quando está tudo bem é muito fácil, mas é no momento da dificuldade que nós provamos a nossa fé e que nós provamos que nós amamos a Deus. Então, não estou dizendo que você tenha que sofrer, mas se for preciso sofrer por amor a Jesus, sofra, porque pode ter certeza, sempre vai valer a pena sofrer por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não blasfeme, não murmure, não negue o nome de Deus. É como Jesus Cristo disse, eu disse no domingo passado, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e a hora é essa. Deus procura um povo que o ama, é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as bênçãos. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ame a Deus e odeie o mundo. Ame a Deus e deteste o pecado. Busque a tua salvação em primeiro lugar, e você vai ver que todas as bênçãos, financeira, familiar, sentimental, conjugal, espiritual, na área da saúde, tudo isso será acrescentado para você. Agora, lamentavelmente, isso muitas vezes não é culpa das pessoas, mas culpa do ensinamento que elas recebem. A pessoa vem para a igreja, Deus abençoa a vida dele, Jesus muda a vida dele, Jesus dá para ele uma vida nova. Aí ele está lá: Jesus, eu te amo, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Ele enche Jesus de elogio: o Senhor é tremendo. A primeira luta que ele enfrenta, ele blasfema contra Deus, ele nega a fé, ele nega o nome de Deus. E Deus espera um povo que o ame, independente do que aconteça. Senhor, aconteça o que acontecer, eu não vou negar a minha fé, eu serei fiel até a morte, eu vou te amar com toda a força do meu coração, com bênção ou sem bênção, eu estarei na tua presença, na tua casa, te buscando, porque eu sei que eu vou vencer, porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Mas enquanto isso não acontecer, eu permanecerei aos teus pés, te louvando, te adorando e proclamando o teu nome. Esse é o segredo. Seja fiel. Não é nas facilidades que você mostra a tua fé e nem o teu amor a Deus, é nas dificuldades. Quando você está nadando em bênção, é muito fácil ser fiel a Deus, é muito fácil dizer que ama a Deus. Quando está tudo dando certo, é muito fácil dizer que ama a Deus. Mas quando está na prisão, mas quando está sendo maltratado, mas quando está sendo morto à espada, a coisa muda. Então, quando nós enfrentamos um problema, não veja o problema como um problema, mas veja esse problema como uma oportunidade de mostrar a Deus a tua fé e de mostrar a Deus o quanto você o ama. E mesmo em meio à dor, olhar para o céu e dizer: eu serei fiel até a morte.
É como diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte, aconteça o que acontecer. É esse povo que Deus procura na terra, um povo que o ama, independente das circunstâncias que estão ao redor. Amém? Vamos lá. Caso os obreiros queiram sentar, fique à vontade, tá? Versículo 5. Aí entra já num outro ponto. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Então veja que Pedro ficou detido na prisão e a igreja blasfemava, murmurava e reclamava por causa dele? Não. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Pedro estava preso, injustiçado, sendo maltratado, mas continuou amando a Deus. E a igreja foi fazer o quê? O que a gente tem que fazer quando enfrenta um problema, gente? Blasfemar? Não. Murmurar? A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar é bem diferente do que reclamar, do que murmurar. Pedro estava na cadeia, Pedro estava na prisão, e o povo de Deus foi fazer o que tinha que ser feito, foi orar. E a Bíblia diz que oraram por Pedro intensamente. Então, quando a coisa apertar, quando surgir um problema, ao invés de negar sua fé, ao invés de blasfemar, ao invés de murmurar, ao invés de desanimar, faça como a igreja. Ore intensamente. Dobra teu joelho, porque a nossa arma, a arma do cristão é a oração. A nossa arma é a oração. Ore intensamente. Bispo, eu já estou orando, ora mais. Intensamente quer dizer o quê? Mais. Ore intensamente. Faz uma corrente de oração. Entendeu? Vai orar, vai clamar a Deus por vitória, e Deus te dará vitória. Foi isso que o povo fez. Então estava lá o povo orando, né? Intensamente: Senhor, liberta Pedro, Senhor, visita Pedro, Senhor, o Senhor sabe que Pedro está sendo injustiçado, maltratado, por amor ao teu nome, liberta Pedro, Senhor. Creio que era mais ou menos assim que eles oraram. Versículo 6. Aprendeu isso, gente? Isso é importante. Surgiu um problema, vai orar. Entendeu? Qualquer situação que acontecer, vai orar. Disca para o céu, 0-0. Os dois joelhinhos no chão, clama, que a resposta vem. Quando a gente clama, a resposta vem, porque Deus nos ouve e nos responde. Porque o nosso Deus não é um Deus de pau, de mármore, um Deus de gesso, um Deus que está pendurado numa cruz. O nosso Deus não é surdo, é um Deus vivo. Nós oramos e Ele nos responde. Pode parecer que Ele não está ouvindo, pode parecer que a oração está sendo em vão, pode parecer que a oração não está passando no teto, mas Deus está ouvindo sim, e vai ouvindo e respondendo, e vai responder em nome de Jesus. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Outra coisa interessante é isso, né? Que a Bíblia fala que nós que somos de Deus, o povo teria medo da gente, né? Será que Pedro precisava desse presídio de segurança máxima? No dia seguinte ele seria julgado, certo? Seria julgado. Já estava preso, já era o suficiente. Não, mas
tinha que dormir no meio de 2 guardas. O homem é perigoso. O homem é perigoso. Cuidado que ele é perigoso. E a Bíblia diz que ainda está escrito aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Preso à entrada do cárcere com 2 algemas. Uma era pouco. É engraçado isso, né? Para que 2 soldados? Para que 2 algemas? Porque estavam tremendo de medo de Pedro, porque sabia que ele era de Deus. Era apenas um homem. Para que tanta covardia com apenas um homem? Por que Herodes não encarava Pedro face a face? Tinha que colocar 2 soldados, tinha que colocar 2 algemas, porque tinha medo e sabia que ele era de Deus. Então, aquele que é de Deus causa medo mesmo. É bom que tenha medo de você mesmo. É bom que saiba do que você é capaz. É bom que saiba que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Aí nós continuamos aqui, você vê que coisa assim que não dá para entender o porquê que Deus faz isso com a gente, né? Nós lemos aqui, ó, no dia anterior, no versículo 6, em que Herodes queria submetê-lo ao julgamento, estava lá Pedro no meio de 2 guardas com 2 algemas, certo? Aí versículo 7, repentinamente, quer dizer, de repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa levante-se, e disse ele, disse ele, então algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha que coisa interessante isso aqui. Por que Deus faz isso? Eu não sei, entendeu? Mas por que Deus deixou Pedro na prisão e Deus foi dar vitória para Pedro somente aos 45 minutos do segundo tempo? Entendeu? A Bíblia diz que Deus mandou um anjo para libertar Pedro um dia antes de ser julgado, na madrugada anterior. Quando o dia amanhecesse, ele já seria julgado. E quantas vezes Deus faz isso conosco? Deus espera. Com certeza Pedro estava orando, a igreja estava orando. Provavelmente ele seria condenado nesse julgamento. Orando, Pedro orando, a igreja orando, cadê a vitória? Nada. E Deus esperando para dar vitória bem no finalzinho. Gente, a vitória não está no começo nem no meio, a vitória está no fim. Olha que você pensa, agora já era, agora não dá mais tempo, agora já foi. Deus não poderia ter libertado Pedro antes? Sim ou não, gente? Por que Deus deixou para fazer isso na madrugada anterior ao julgamento de Pedro? Porque muitas vezes Deus faz isso conosco para trabalhar a nossa fé, para ver se você não vai blasfemar, para ver se você não vai murmurar, para ver se você vai continuar crendo. Deus deixa a situação, né? A coisa aí parece que está virando uma bola de neve, parece que está ficando cada vez pior, parece que está ficando tarde demais, parece que Deus está demorando, mas Deus não demora. Acontece que quanto mais a coisa demorar, se é que eu posso usar essa expressão, maior será o milagre, maior será a bênção, e mais o nome de Deus será glorificado na tua vida. Deus não demora, Deus, Ele nos surpreende. Deus não demora, Deus, Ele gosta de fazer surpresas. Talvez aqui muitos já tinham dado a situação por encerrada, mas no último minuto Deus se manifestou mandando um anjo. Então, talvez você está orando e pensando nisso até agora nada. Fica tranquilo. Talvez você pense que passou de hora. Talvez você está pensando que não dá mais tempo. Talvez você pense que já deu o tinha que dar. Já aconteceu o tinha que acontecer. Deus não chega atrasado. Deus, Ele chega na hora certa, com a vitória na mão para te entregar e para te fazer uma surpresa. Está demorando? Não está demorando. Deus não demora, Deus capricha. Não é que está demorando, Deus não está demorando, Deus está caprichando na tua vitória. É diferente, certo?
Deus não está demorando, Deus está caprichando, porque Ele vai e Ele quer te entregar algo maravilhoso. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui, é o seguinte, que a Bíblia diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Sabe quando parece que você está orando, está tudo quieto, nada acontece, aquele marasmo, aquela coisa, e a Bíblia diz que repentinamente. Alguém aí tem uma tradução diferente? Não? A palavra repentinamente? De repente. Quer dizer, você está orando e nada, e de repente o anjo chega. É assim que Deus trabalha na nossa vida muitas vezes. Nós estamos orando, clamando, campanha, jejum, oração, madrugada, oferta, sacrifício e nada. E de repente Deus vem, pum, a vitória. De repente, sem avisar. Entendeu? Então Deus gosta de chegar de repente, sem avisar, sem dar sinal. Está entendendo? Você está orando, está pedindo, continua orando. Pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Jesus disse: todo aquele que busca, encontra. E a todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Continue pedindo, continue batendo, continue insistindo. Porque Deus vai te dar a vitória repentinamente, de repente. Olha que você menos esperar, vê a vitória. Você olha e fala: meu Deus, que é isso? É a vitória que você estava pedindo. Você não pediu? Mas Deus não deu nem um sinalzinho antes. Muitas vezes não, porque Ele gosta de nos surpreender. Repentinamente veio um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Talvez você olhe e fale: bispo, eu olho a minha situação, eu não vejo uma luz. A coisa está preta. Repentinamente brilhou aquela luz. Talvez está tudo escuro para você. De repente tudo começa a clarear. Vem aquela luz de repente. E o anjo trazendo a tua vitória. Né? Talvez você já estava até meio dormindo. A Bíblia diz que, olha o que é a pessoa confiar em Deus, né? No outro dia Pedro seria julgado, provavelmente condenado. A Bíblia fala aqui, que estava dormindo no meio de 2 soldadão ainda. Entendeu? Tanto é que o anjo tocou nele e disse: depressa, levante-se, e o acordou. Se fosse você que tivesse sendo maltratado, tivesse preso, se fosse um de nós, e no outro dia provavelmente seria condenado, será que você ia dormir à noite? Para para imaginar. Eu imagino que a maioria estaria dentro da cela lá, né? Mesmo que tivesse algemado, nem fosse andando ali, mas estaria andando lá no outro. Ai meu Deus, e agora? Está chegando amanhã. Amanhã eu vou ser preso. Amanhã eu vou me prender. E agora? O que eu faço? Pedro falou: eu vou dormir. Deus está cuidando de mim. Minha vida está nas mãos de Deus. E sem confiar em Deus, hein? Eu vou dormir. Os guardas, um do lado, um do outro, ele falou: puxar a pai aqui, puxar o ombro. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Tanto é que a Bíblia diz que o anjo chegou ainda, e a expressão que a Bíblia usa, né? O anjo ainda teve que dar pelo jeito, belo cutucão no Pedro ainda, né? E a Bíblia diz que o anjo tocou ele do lado ali e falou: levanta depressa! Levanta depressa! Talvez é o que Deus está falando para você: levanta. Talvez você está caidinho, abatidinho, prostradinho, e Deus está falando: levanta, vai, levanta. Levanta que a tua vitória chegou. Levanta que a tua bênção chegou. Levanta. E a Bíblia diz que na mesma hora as algemas caíram nos punhos de Pedro. O que significa as algemas, gente? Tudo aquilo que impede a tua vitória. Na mesma hora as algemas vão cair nas suas mãos. Ou seja, tudo aquilo que impede a tua vitória, a tua felicidade, vai cair.
Deus manda você levantar depressa e não ficar prostrado. Versículo 8: o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Está escrito aqui que as prisões já tinham sido abertas? Sim ou não? Não. Mas o anjo falou: ó, se prepara para a vitória. Que vitória? Não tinha vitória nenhuma ainda. Ele ainda estava preso, estava dentro da prisão. Mas o anjo já disse: ó, calça as sandálias, coloca a roupa, coloca a capa e me segue. Quer dizer, é o que Deus está falando nessa manhã. Se prepare, fique preparado para uma grande bênção. Fique preparado para uma grande vitória que está por vir. Pelo Espírito Santo de Deus eu te digo isso e creio nisso. Fique preparado. Fique pronto. Como é que Deus ia falar? Como é que o anjo ia abrir as portas do cárcere para Pedro? Se Pedro estava lá talvez peladão, dormindo. Não é verdade? Como é que ele ia fazer isso aí? Não, fique preparado. Vista a sua roupa, coloque a capa. Fique pronto para receber o que Deus tem para você. Siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro estava lá pensando: será que isso é verdade? Não estou acreditando no que está acontecendo. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Não está parecendo real. É o que eu disse para os senhores no começo da pregação. O que Deus vai fazer vai ser tão maravilhoso que você, por um instante, vai demorar para cair a ficha. Você vai olhar e vai dizer: mas será que isso é verdade? Será que é real isso aqui? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Deus vai fazer algo tão grande. Deus vai te surpreender de uma forma tão maravilhosa que você vai demorar para entender: puxa, isso é real. Isso é real. Será que não é um sonho? Não é real. Porque vai ser muito maravilhoso o que Deus vai fazer na tua vida. Vamos lá. Ali no versículo 10 agora, né? Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Outra coisa importante, você vê que de cada versículo a gente extrai algo importante, né? Aqui a Bíblia fala, tem gente que fica o tempo todo pensando assim: mas é isso? Como Deus vai fazer na minha vida? Como vai ser o milagre? Teu pensamento tem que ser o seguinte: não importa como, eu quero a bênção, eu quero o milagre. Porque se não tiver um jeito, Deus vai dar um jeito. Está entendendo? Deus vai criar meios para te abençoar. Ele vai fazer alguma coisa. Aqui no caso, nós lemos que as algemas caíram, as prisões se abriram, Deus cria no meio, não é? Amém? Depois o anjo falou: me segue. Pedro foi. Passaram pela primeira guarda, ninguém viu. Não. Passaram pela segunda, ninguém viu. Chegaram no portão da prisão, o portão se abriu sozinho. O anjo andou um quarteirão mais ou menos com Pedro e o anjo sumiu. Como é que se explica isso? Não tem explicação, porque milagre não se explica, se vive. Entendeu? Então não tem explicação para o milagre, nem antes, nem durante e nem depois. Apenas desfrute do que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Está entendendo? Deus cegou os guardas, Deus fez o portão abrir sozinho. Será que os guardas eram cegos? Sim ou não? Como é que eles não viram Pedro? Portão se abre sozinho, ainda mais portão de presídio? Sim ou não? Como é que esses se abriram? Porque Deus faz o que
for preciso para te abençoar. Coloque isso na tua cabeça. Ele mesmo diz lá em Isaías: operando eu, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Se for preciso abalar o céu, Ele abala para te abençoar. Se for preciso abalar a terra, estremecer o inferno, mexer com a natureza, mexer com a presidente, se for preciso mudar as leis, aquilo que tiver que fazer, Ele vai fazer. Ele vai criar meios, Ele vai abrir portas onde não tem, mas Ele vai te abençoar. Você não será envergonhado, envergonhada, a ponto de você mesmo começar a olhar e pensar: meu Deus, será que é verdade isso aqui? E belisca. Às vezes eu não estou sonhando. Vamos continuar. Versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o anjo, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Aí caiu a ficha real. É verdade, né? Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O povo se reuniu na casa dessa mulher aqui, ó. Muita gente se reuniu e estava lá orando em favor de Pedro. Ô Senhor, liberta Pedro. Jesus, liberta Pedro. Ô meu Pai, tira Pedro da prisão. O Senhor sabe que ele é fiel, ele não está negando o teu nome. Todo mundo estava orando para que Deus libertasse Pedro. Pedro foi para lá, depois de liberto. 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Olha que legal isso aqui, gente. Estava estudando essa palavra aqui, eu dei risada sozinho. olha que coisa interessante, ó. Pedro foi lá, na casa dos irmãos, estão orando por mim, falar que Deus já deu a vitória. Os irmãos todos orando. Pedro chegou lá e bateu na porta. A Bíblia diz que uma serva foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Então imagina essa situação, orando para que Deus libertasse Pedro. Deus libertou Pedro, certo? Aí Pedro foi lá. Ela: quem é? Sou eu, Pedro. Jesus me libertou, Jesus me deu vitória. A mulher ficou tão feliz, tão contente, tão alegre, que ela fez tudo o que tinha que ser feito. Correu lá, contou para todo mundo: olha, Pedro está aí na porta, Deus ouviu a nossa oração, aleluia, glória a Deus. Só esqueceu de abrir a porta para o Pedro. E Pedro lá fora: pô, abre aí, meu, eu quero entrar. Quer dizer, há momentos que a Bíblia usa a expressão aqui que ela foi tomada de tanta alegria, por isso ela agiu dessa maneira, entendeu? Porque ela foi tomada de tanta alegria. Isso significa que você está orando por algo, Deus vai dar o que você está pedindo, e você vai ser tomado de tanta alegria, entendeu? Que você vai ficar como quem sonha, como essa mulher ficou, tão feliz, tão alegre, tão contente, que não vai saber o que fazer. Sabe quando alguém fica tão feliz que não sabe o que faz? O que eu faço? Eu vou contar para os irmãos, eu vou abrir a porta, eu vou contar para os irmãos, eu vou abrir a porta. O que eu faço agora? Ai, que alegria! Eu tenho que fazer alguma coisa. Deixou o Pedro lá fora. Deixou o Pedro lá fora. E Pedro bateu de novo. Abre a porta, sou eu. Porque a alegria foi muito grande daquela mulher. Ela ficou até meia aérea. Já sentiu uma vez uma alegria assim tão grande, você fala assim: eu não estou acreditando. Estou ficando até meio bobo. De tanta alegria. Nunca sentiu? Ou já sentiu? Quem já sentiu? Amém? Já sentiu? Porque quem nunca sentiu, se prepara, você vai sentir em breve.
nome de Jesus Cristo. Versículo 15. Eles, porém, me disseram: você está fora de si. O povo falou assim: essa mulher está doida. Bebeu. Isso é maconha. Isso é maconha. É droga, tá pesada. Tá brava. A mulher fumou um baseado, cheirou cocaína. Pedro. Mas sabemos que ele está preso, poxa. Como é que ele está lá? Como é que ele está lá na porta? Mas não estava orando, pedindo para que Deus libertasse Pedro. Mas ela afirmava com tanta convicção que o povo falava: deve ser um anjo dele. Deve ser um anjo dele. Lembre-se que eu disse no começo que a vitória que Deus vai te dar é uma vitória que nem você vai acreditar, e até você vai ficar surpresa. Amém? Então vamos lembrar em primeiro lugar que Pedro não acreditou, ele pensou que não fosse real. Deus surpreendeu a Pedro. Depois Deus surpreendeu essa mulher que foi tomada de tanta alegria. Deus vai te surpreender. Você vai pensar que não é real, porque a vitória será maravilhosa, certo? Você vai ser tomado de tanta alegria que você vai ficar até meio aéreo, sem saber o que fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o mais engraçado de toda essa história, enquanto estava na demanda, né? É Pedro, não é Pedro? 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 O homem estava lá fora. Aqui, ó, versículo 16. Mas Pedro continuou batendo. Enquanto o povo estava lá: não é Pedro, não pode ser, não é possível. Não é possível, não é. É. Não, deve ser o anjo dele. Não é Pedro, o Pedro lá fora. Mas vocês vão abrir essa porta aí ou não vão, pô? Devia meter o pé logo na porta, arrombar tudo, né? Quantas vezes nós estamos orando por algo, mas na verdade não estamos acreditando que Deus vai nos dar aquilo? Porque eles não estavam acreditando que Deus ainda foi misericordioso, deu vitória. É verdade ou não é? Então, quando a tua vitória vier, você não vai acreditar. Você vai ficar assim, ó: será que é verdade? Me belisca para ver se eu não estou sonhando. É muita bênção. Eu não estou acreditando, é muita vitória. É muita. Eu não estou acreditando que isso é real. Porque você vai ficar radiante de tanta alegria, de tanta felicidade. Está aqui, ó. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Na hora que abriram a porta e viram Pedro, ficou todo mundo assim, ó. Olhava para o outro, perplexos. Estavam orando por aquilo. Mas quando a vitória veio, foi tão grande que eles não acreditaram. Quando a tua vitória vier, em breve ela virá. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Você vai ficar perplexo, Deus. Bem o que o bispo pregou naquele domingo. Bem o que ele diz. Será que eu estou sonhando? Belisca, Mateus. Belisca, Mateus. Bem que o bispo pregou naquele domingo. Você beliscar para o consolo. Obrigado, amigo. Obrigado, Deus. Estou perplexo. Estou aqui que eu não estou, gente, até agora. Estou pasmo. Menino nem te conta. Estou pasmo. Como é que é uma expressão que se usa por aí? Estou passado. O que mais? Beijo. Eu estou beijo. Não acredito, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa bênção. É grande demais. Quando acontece uma desgraça, você vê como é que o povo é Deus, é misericórdia, né? Acontece uma desgraça, a pessoa fala assim, ó: sabia? Tinha certeza que ia dar errado. Acontece um problema, a pessoa fala assim: sabia? Parece que eu estava pressentindo que alguma coisa ruim ia acontecer. Eu sabia. Estava só esperando. Eu já sabia. Quis falar nada não, mas já sabia que não ia dar certo. Quando acontece uma
coisa boa, a pessoa fala: não acredito. Não acredito. Mas nós temos que acreditar e esperar coisas boas. Coisas boas não podem nos surpreender, mas Deus vai surpreender. Entendeu? Deus está preparando uma surpresa para você em breve, Ele vai te surpreender. Deus te surpreenderá de uma forma maravilhosa, para que o nome dEle, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. O povo ficou tão perplexo que deve ter virado pela gritaria. Pelo que a Bíblia diz aqui, devia ser devia ter mais mulher do que homem, né? Mulherada sabe como é que é, né? Pedro, aquela coisa toda. Pedro, conta para todo mundo aí o que Deus fez na minha vida aí, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Você vai poder falar: eu vou contar para todo mundo o que Deus fez. Porque Pedro contou detalhe por detalhe, ele contou para todo mundo, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Você vai poder contar para todo mundo o que Deus fez. Muitos não vão acreditar, mas vão ter que acreditar, porque verão a sua bênção, e contra fatos não há argumentos. Deus vai provar que Ele é Deus por teu intermédio. Deus vai provar que Ele é o Deus verdadeiro, o único Deus, através da vitória que Ele vai te dar, o que Ele vai fazer na tua vida. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Só de manhã que eles foram perceber que Pedro não estava mais lá. E a Bíblia diz que o alvoroço foi imenso, né? Só estava guarda procurando, gente procurando: cadê o Pedro, meu Deus do céu? Esse homem sumiu. Entendeu? Esse homem sumiu, cadê o Pedro? Onde Pedro foi parar? E procurava Pedro daqui, procurava Pedro dali. Ninguém entendeu o que aconteceu. Sabe por quê? Porque o homem natural, está escrito na Bíblia, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. O ímpio não vai entender o que Deus fez na tua vida. Mandaram até matar os 2 soldados. Entendeu? Ninguém entendeu absolutamente nada. Ninguém entendeu absolutamente nada. Nada. Porque milagre não se entende. Entenda isso. Não tente entender o que Deus vai fazer, porque vai ser algo grandioso. Nem você e nem ninguém vai entender. Apenas desfrute, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você crer, você vai me procurar em breve. Quem está em casa vai me mandar mensagem e vai dizer: mesmo essa palavra se cumpriu na minha vida. Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu de uma forma assim maravilhosa, e eu estou de certa forma até perplexo, porque o que Deus fez foi muito maravilhoso e grandioso, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Diga: eu creio, que seja feito conforme a sua fé, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém?